E a adaptação do mangá Homúnculos chega agora na Netflix e olha, cara, esse filme me fez pensar bastante. Fala galera, então o que são os homúnculos, né? Os homúnculos basicamente eles são traumas, né? Só que esses traumas não são possíveis, né, para um ser humano conseguir enxergar nem nele nem no próximo, né? Ele não tem como ter esse discernimento e conseguir enxergar os traumas das outras pessoas. Só que o que acontece na trama principal do filme ali? O Ito, né, ele está praticando ali alguns experimentos para tentar ver como funciona, né, ativando o cérebro das pessoas. Por que ativando o cérebro das pessoas? Porque isso já é um conhecimento que existe, que nenhum ser humano consegue utilizar, né, a sua totalidade, a capacidade do seu cérebro. E nesse experimento do Ito, ele tenta fazer com que o paciente lá, a pessoa que está se submetendo, né, a ser essa cobaia dele ali, nesse experimento, com que ela ative a sua potencialidade, né, do seu cérebro. E é justamente isso que acaba acontecendo com o Nokoshi, né? Ele faz o experimento, ele tem perfurado aqui, né, na sua testa, e a partir disso ele tem um experimento que dura 7 dias, né? E nesses 7 dias a gente vai vendo essas transformações e também essa evolução que vai tendo no Nokoshi em relação a tudo que ele vai enxergando, que ele vai entendendo, como que vai funcionando tudo isso, e isso também obviamente ali sendo seguido de perto pelo Ito. E esse filme, cara, ele me lembrou muito um filme chamado Linha Mortal. Esse filme dos anos 90 foi protagonizado por Julia Roberts, Donald Sutherland, pelo Kevin Bacon, pelo Oliver Platt. E qual era a base do filme também? Ele trabalhava muito também com essa questão dos traumas, né? E esses traumas são assuntos mal resolvidos pelas pessoas. Só que, obviamente, né, era completamente diferente a maneira como eles conseguiam ter acesso a isso. Eles passavam por um experimento também de paralisar o seu coração para ficar um tempo necessário dado como morto, e eles eram novamente trazidos à vida, porque todos ali eram médicos, eles faziam esses experimentos. E quando eles voltavam à vida, eles passavam por um momento ali de visualização do que seria esse pós-morte. E logo depois eles eram assombrados pelos principais traumas deles e coisas que eles precisavam resolver para conseguir, sim, cara, estar bem, conseguir resolver seus traumas. E aqui no Homúnculos, a trama, ela também segue essa questão de resolução desses problemas antigos, a resolução dos traumas. Cara, e eu gostei bastante de como eles conseguem utilizar esses elementos, né, através de toda a explicação do Homúnculos, de como o Nokoshi vai vendo isso e de como que ele vai, né, lidando, e essa diferença que existe dos traumas de pessoa para pessoa e como cada pessoa é afetada e como cada pessoa precisa resolver os seus traumas também para achar aquela paz interior que existe, né? E é óbvio que o filme, logicamente, ele vai trabalhando de duas maneiras, né? O primeiro ato do filme ali, vamos dividir esse filme em 2 horas, né? O primeiro ato do filme é muito sobre toda essa apresentação e a gente vê aqueles exemplos acontecendo muito mais na colegial e muito mais no chefe lá da Yakuza também. E o segundo momento, ele vai sim para um momento mais íntimo, um momento mais pessoal do Nokoshi, do Ito e da Nanako, né? E esse segundo momento ali, o filme obviamente dá uma mudada completa de ritmo, né? Do que está acontecendo na primeira parte para os acontecimentos da segunda parte. Eu tive um certo problema, tá? Quando ele fez essa modificação indo para o segundo ato do filme ali. Porque não é só a questão do ritmo que alterou, tá? A maneira como eles foram jogando aquelas informações para a gente entender o que estava realmente acontecendo, quais eram os segredos do filme, tá? E eu vou, cara, não vou falar mais do que isso, porque eu não acho bom dar spoilers nessa crítica aqui, porque o que acontece, as descobertas ali são muito importantes e também faz pensar, cara. Teve muitos momentos do filme que eu voltei para rever, né, para entender muito de como eles estavam lidando com aquela informação, cara, de algo que já estava no final do filme. Eu voltei para rever algo do meio e algo do início do filme, para realmente pegar pontos ali dessa explicação da maneira como eles estavam utilizando o Homúnculos, da maneira como eles estavam utilizando a resolução dos traumas, para a maneira como eles estavam jogando informação em relação a Nanako, em relação ao Ito e em relação ao Nokoshi. Acaba sendo muita informação nesse segundo ato do filme ali. E por ser muita informação, cara, em alguns momentos eu me senti perdido. Tá? E esse me sentir perdido, depois que acabou o filme, e eu fui pesquisar muito a origem do mangá. Cara, o mangá no Japão, ele teve muitas edições, que ele durou muitos anos, ou seja, tem muito material. E nesse material tem muito desenvolvimento. Então, ali eu já entendi por que na segunda parte do filme também ficou muito condensado. E daí, a maneira como eles foram colocando as informações, algumas coisas para mim começavam a ficar sem explicação e começavam a ficar, cara,
indo quase para um momento lúdico, sem uma explicação mais clara do que estava acontecendo. E por isso também que eu tive que voltar alguns momentos do filme ali para rever algumas partes, para ter aquele entendimento novamente do que é que estava realmente acontecendo naquela parte final do filme ali. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a conclusão dele é muito satisfatória, tá? E a transformação, eu acho que principal é obviamente assim, é dos nossos dois personagens principais, tá? É do Nokoshi, mas é também muito do Ito. Tá? O Ito, querendo ou não, o que ele tem como homúnculos, o que ele tem como trauma, é muito forte. É muito forte. Tá? Todos os personagens ali, à medida que a gente vai descobrindo, né, a real trauma de tudo que aconteceu, vai sendo muito forte. Só que o do Ito é muito forte porque ele, querendo ou não, age como consequência, no final, muito em decorrência do que foi descoberto pelo Nokoshi. O que o Nokoshi finalmente consegue ver nele ali. Então, é forte, cara, é bastante forte. E por mais, assim, que eu tenha tido problemas para chegar nessa conclusão, eu gostei bastante. Então, é um bom filme, vale a pena, e acho que o principal, assim, ele consegue fazer pensar em algumas questões ali primordiais do que são traumas não resolvidos e as consequências do que acontece em cada um de levar aquilo para frente. Acho que esse é o principal tema que ele discute ali, e não importa que tipo de relação que esteja, não importa que tipo de atitude, profissão que a pessoa esteja no futuro, esses traumas não resolvidos, eles têm uma consequência muito grande no futuro, né? E é importante que tenha a gente conseguir enxergar, entender e procurar resolver. Não deixar as coisas, porque a consequência, né, ela sempre vai cobrar um preço. Então é isso, galera. Já assistiu Homúnculos? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, o que achou dessa história por completo, quais são realmente esses traumas acontecendo ali. Não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take04, viva o sonho. Aqui.